Gente, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui com a gente no Surdez em Foco, mais um Cine Debate. Hoje a gente está com o filme Lágrimas do Silêncio. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros. Eu estou com óculos com armação marrom, mais escura em cima e um pouco mais clara abaixo. Eu estou usando uma blusa bege e vou dizer um lenço, né, bege com umas rosinhas cor-de-rosa. Eu estou com um batom cor-de-rosa claro, 3 brincos pequenos em cada orelha, e atrás de mim eu tenho uma parede branca, do lado direito um espelho, do lado esquerdo eu tenho um leque decorativo. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou mestra em letras, graduada em letras português, em letras Libras, em pedagogia e normal superior. Eu sou especialista em Libras, em supervisão escolar, educação à distância e atendimento educacional especializado. Eu estou aqui na UFSB também como chefe da subseção de atendimento educacional especializado. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos aqui no Cinema Comentado Surdez em Foco. Esse evento, ele visa possibilitar o uso e a difusão da Libras, né, conforme a gente tem no Decreto 5626 de 2005. Ele fala em promover debates sobre temas relacionados à língua, educação, história, cultura e identidade das pessoas surdas, né, por meio de exibição de material cinematográfico. É isso que o projeto pretende. A cada encontro, a gente convida um especialista para poder mediar o debate, né? Ao todo, serão 40 horas de atividades com a exibição de 10 filmes. Hoje, a gente está no nosso 6º filme. O Cinema Comentado Surdez em Foco, hoje, como eu já disse, é com o filme Lágrimas do Silêncio. Eu agradeço desde já a presença da professora Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Brumado, e a disponibilidade dela em estar com a gente aqui hoje para debater sobre o filme. Eu agradeço também aos tradutores e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa, a Ana Paula Rosa Pessoa Frois, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, ao Kerson Kleber Espínola Pereira, aqui da UFSB, e a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes. O evento será gravado, a cópia do vídeo fica disponibilizado no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para receber o alerta sempre que a gente colocar algum conteúdo novo e que deixe seu like, claro. Durante o nosso evento, a gente pede também que, para melhor a gente conseguir visualizar o que vocês escrevem no chat, que vocês coloquem a hashtag Cinema Comentado na frente da pergunta, do comentário, da sugestão que vocês quiserem colocar, ou que levante a mãozinha para participar com a gente também de forma oral, quem tiver interesse, tá? Até o final do encontro, a gente disponibiliza também um link para registro da frequência. Bom, para a gente dar início, então, eu convido a professora Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. A professora Raimires é especialista em tradução, interpretação e docência em Libras pela UniBF. Ela é especialista em atendimento educacional especializado pela FAVENI, especialista em educação especial e inclusiva e a neuropsicopedagogia institucional e clínica pela FAVENI. Ela é licenciada em letras e língua espanhola e suas literaturas pela UNEB. É tradutora e intérprete de Libras e língua portuguesa pela Secretaria Municipal de Educação de Brumado, aqui na Bahia. Rai, é um prazer ter você aqui nessa noite, debatendo com a gente questões relacionadas à educação, história, cultura e identidade das pessoas surdas. Fique à vontade, tá? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui junto com vocês novamente. Iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele parda, estou com os cabelos partidos ao lado do lado direito, trançado de um lado e parte do cabelo solta, e todo o cabelo do lado em lateral direito com os cachos na ponta. Uso uma camisa de mangas pretas, gola arredondada e a parte branca do busto.
só apareço do busto até a cabeça, e no meu fundo tem um papel de parede de um ambiente externo, de uma sala com fundo de uma noite, uma cidade à noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme Lágrimas do Silêncio, né? Espero que vocês tenham assistido. É um filme bem antigo assim, né? É um filme da mesma época que eu nasci. Então, quando eu falo bem antigo, eu estou me chamando de antiga também, porque foi exatamente no mesmo ano que eu nasci, 1989. E esse filme é um drama, né? Um drama que passa entre um conflito entre mãe e filha, de acordo com a sinopse, né? E a luta de uma mulher para ela se reerguer depois da perda de um marido num acidente. Só que, para não falar muito sobre esse filme, eu gostaria de ouvir vocês. Você me fala, viu, Jax? E aí eu queria que vocês fizessem um breve resumo desse filme. Quem gostaria de falar um pouquinho do filme para mim? Uma pequena resenha, gente. Quem assistiu? Vocês conseguiram assistir o filme, pessoal? Pode falar, Ana. Bom, eu achei bacana que toda a família, eles usavam a língua de sinais, né? Então, a filha, a gente percebe que ela sabia conversar com a mãe, o pai, e eu achei bem interessante essa questão. Toda a família se comunicava com eles muito naturalmente, né, em Libras. Isso é um fato interessante. Logo no início do filme já mostra, né? Os três ali conversando em Libras. Mas eu queria que vocês me dissessem se aqueles atores do filme, eles eram surdos, eles são surdos ou deficientes auditivos? Enquanto o pessoal pensa aí se eram pessoas surdas ou se eram pessoas com deficiência auditiva, eu vou aproveitar o linkzinho de Ana. Discutir a questão se a língua que estava no filme realmente era Libras. Libras não era. Era língua inglesa, se eu não me engano. Eu tô quase sem voz. A língua americana de sinais. Obrigada, Dilsa. Lá era a língua americana de sinais, né? Mas e aí? Mas e aí? Era a língua americana de sinais, mas e a pergunta de Rai? Pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva? Para mim, isso não ficou muito bem definido, porque eu tinha que ler também a legenda, porque eu não entendi inglês. Mas eu acredito que eram pessoas com... como é que a Daniela acabou de falar e fugiu aqui? Pessoas surdas? Não. Pessoas com deficiência auditiva? Isso. Tá. E aí, o que a gente vai ver? Posso falar, Rai? Pode. O que a gente vai ver? O que o decreto... Vou de forma legal, né? Vou pegar o que o decreto 5626 vai nos colocar com essa diferença. A pessoa surda é aquela pessoa que necessita se comunicar pelo visual. A pessoa com deficiência auditiva é aquela pessoa que tem perda auditiva bilateral, tem que ser dos dois lados, a partir de 41 decibéis, e tem que ser comprovado por audiograma. Não adianta também só falar de eu tenho perda auditiva bilateral e é de 41 decibéis acima, não importa. Ela tem que comprovar. Então, o que acontece? O que a gente considera como pessoa surda, de acordo com o decreto, de acordo com as comunidades surdas, são pessoas que têm perda auditiva, independente de qual seja a sua perda. A gente sabe que existem 5 níveis de surdez, mas isso é independente de qual o seu nível. A pessoa surda, ela tem perda e ela necessita interagir pelo visual. E ali no filme, a gente vê eles interagindo através da língua americana de sinais, da ASL. Alguém colocou aqui, Rai colocou no chat. Ali era a língua americana de sinais. Então, só da gente ver eles sinalizando, eles necessitavam, a comunicação deles era através de sinais. Isso já nos faz considerá-los pessoas surdas. Fala, Dilson. Dani, quando eles sofreram um acidente que a mãe da atriz principal foi falar com ela no hospital, você percebeu que ela não falou em ASL, Vamos que chegar ela lá. falou ao invés de
de gesticular, não, de falar em língua de sinais. Por isso que ficou essa dificuldade para mim de entender, porque nessa parte do filme ela fala, ela se porta como se a filha ouvisse. É porque ela é uma pessoa surda oralizada. Você percebe a comunicação maior dela em língua de sinais. Ela fala em língua de sinais. Mas no momento que ela está com a mãe dela, por a mãe dela não sinalizar, ela oraliza. E quando ela está com a filha também, por a filha não ser surda, ela também sinaliza, a gente chama de bimodalismo, né? Porque ela sinaliza e oraliza ao mesmo tempo com a filha. E a filha faz isso também. Então, ela é o que a gente chama de uma pessoa surda oralizada. Neia, que a gente é um exemplo, né, Neia? Neia é uma pessoa surda e Neia também é oralizada. Você entendeu? Ela usa as duas modalidades, né? Não quer dizer que por ela falar, ela está ouvindo. Ela fala sim. Ela oraliza. Mas ela não escuta. E a questão do falar, lembra? É independente da questão do escutar. A gente fala que a questão do ouvir vai facilitar você a desenvolver uma língua oral. Mas isso não é uma exigência. Nós vamos ter pessoas surdas que não escutam e que vão desenvolver a língua oral. No caso do Brasil, a gente pode citar a Sueli Ramalho, que você conhece já como um exemplo. Uma pessoa surda oralizada. É o caso de Peg. A Emily perguntou aqui, então surdo não é somente quem tem a perda superior a 90 decibéis, né? No caso, a surdez profunda. Não, Emily. Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com aonde a gente faz pesquisa, né? Nós vamos encontrar vários locais nas pesquisas que a gente utiliza pela internet que vão nos dizer que pessoa surda é quem tem lugares que fala acima de 90 decibéis, tem lugares que vão falar que não ouve nada, né? E não é. A gente tem 5 níveis de surdez, do leve até o profundo, tá? Então, não tem essa questão. Se você analisar de uma visão médica, porque a gente tem 2 visões quando a gente fala e a gente discute a respeito da surdez. A gente tem uma visão médica, que é uma visão que vai analisar a surdez enquanto deficiência, e nós temos uma visão linguística, uma visão antropológica, uma visão social, que vai analisar a perda auditiva também através de um viés de questões de língua, de cultura. Então, o que se tem, se a gente analisar através de uma visão médica? Pessoa tem perda auditiva, é a partir de 41 decibéis, pronto, já é considerada pessoa com deficiência auditiva. É isso que tem por lei. Até porque quem tem surdez profunda ainda tem um resquício, né, de audição. Sim. Então, não é totalmente surdo. Né? O anacuso, que é aquele que não escuta nada, 0%. Se você pegar uma pessoa com surdez profunda e ela usar um aparelho, sem um aparelho não, mas com o aparelho, ela ainda consegue escutar ruído. Ruído. Uma pessoa com anacusia, mesmo com o aparelho, ela não ouve nenhum ruído, né? Então, a anacusia que é a perda total mesmo de audição. Mas aí, como eu estava te dizendo, se você olhar uma questão, uma visão linguística, uma visão social, eles vão colocar dentro do grupo de pessoas que têm perda auditiva 2 subdivisões, que é um grupo que a gente vai chamar de pessoa com deficiência auditiva, que é aquele grupo de pessoas que tem perda a partir de 41 decibéis, bilateral, é comprovado por audiograma, e não precisa se comunicar através do visual, eles não precisam, não utilizam, por exemplo, Libras, que é a língua de sinais. E um outro grupo que também tem perda auditiva, que não importa qual a perda, quantos decibéis de perda esse grupo tenha, mas eles têm perda auditiva e eles necessitam interagir em sociedade pelo visual. Utilizando a Libras, no caso do Brasil, ou não. Porque, na verdade, 95% dos surdos brasileiros, das pessoas surdas, nem conhecem a sua língua de sinais. Então, mas não conhece a língua de sinais, se comunica de que forma? Através de gestos caseiros, de mímicas, né? Mas necessita do visual.
Esse grupo que tem perda auditiva e necessita, ele precisa interagir em sociedade pelo meio do visual, a esse grupo a gente dá o nome de comunidade surda, de pessoas surdas. Comunidade surda é mais amplo, né? Porque a comunidade surda não é só feita de pessoas surdas, mas eles estão inseridos nela. Então, pessoas surdas são esses, eles precisam interagir pelo visual. Então, a gente já teve aí uma aula de níveis de audição, né? E aí a gente viu que pessoa surda, independente do nível de audição, né, do nível de perda auditiva, é aquele que interage pelo visual. E era justamente o que John, que foi o que morreu no acidente, né, o marido, e Paige, que é a atriz principal, eles eram surdos, porque eles se interagiam por esse meio visual, né, e utilizava tanto da Libras como da leitura labial para se comunicar. Só que também tem outro protagonista nesse filme, que é a Lisa, né, que é o filho deles, a filha deles. A Lisa, ela tem 6 anos de idade, e a gente viu que a Lisa também se comunicava por meio da Libras. Mas será que a Lisa também era surda? Ou ouvinte? Ou deficiente, ou pessoa com deficiência auditiva? Pela língua americana de sinais. Isso. Mas é muito interessante essa pergunta. Libras não, Rai. Olha bem, vamos analisar o que Rai colocou para a gente. Era o quê? Né? Vamos analisar o que você colocou para a gente, Rai. Você citou, então, a Lisa, que é a filha desse casal, um casal que a gente já deixou claro, então, que é um casal de pessoas surdas, né? Porque tem perda auditiva e eles necessitavam interagir por meio do visual, né? Beleza. Por mais que pegue, então, há momentos que ela vai utilizar a oralização, porque ela é oralizada. Mas a filha, a gente comentou também, ela sinaliza e a filha, ela não é uma pessoa surda. Então, Dani já respondeu, ela não é surda, né? Ai, fui além, né, Rai? Fui além. Eu queria chegar na questão da linguagem natural. Eu queria chegar nisso, no fim eu acabei respondendo. Mas, além disso, vamos seguir, então, já que eu respondi sem querer. Ela, então, é uma pessoa que ela não é uma pessoa surda. Ninguém tinha percebido, Rai. Deixasse rolar, entendeu? Ela não é uma pessoa surda, mas eu queria que vocês respondessem, então. Já que nós falamos que ela utiliza as 2 línguas, qual que é a primeira língua dela? Vou dar uma dica, ela usa, a primeira língua dela é a língua de sinais ou é a língua inglesa, no caso? Já que ela é uma pessoa ouvinte. Ela mora nos Estados Unidos, viu, pessoal? Língua inglesa. É isso. É isso mesmo, eu ia falar, a língua inglesa, né? Mas pelo contexto, ela desde que nasceu, no convívio dos pais, talvez até dentro da barriga ali, eles talvez se comunicassem com ela pela língua de sinais. Isso, língua de sinais, a língua de sinais americana. O que a gente tem como primeira língua, né? O pessoal colocou aqui a língua inglesa, Rai. Uhum. E aí, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar que a questão da primeira língua nem sempre é a língua do país que a pessoa nasceu. Uhum. No caso da Lisa, a gente vai analisar o quê? O que Rai comentou agora, que desde o nascimento dela, e talvez até antes, quando os pais conversavam com ela, interagiam com ela na barriga da mãe, eram através de língua de sinais que eles se comunicavam. A primeira língua da Lisa é língua de sinais. Ela, desde pequenininha, ela já se comunicava com os pais, sinalizando. Aí vocês vão me perguntar, então, quando que ela começa a falar? Quando que ela vem a oralizar? A gente não vai conseguir ter certeza disso no filme, né? A gente não sabe se vai ser quando ela vai para a escola, se vai ser através dos amigos dos pais, porque no filme dá para a gente perceber que eles têm amigos que também são amigos não surdos, né? Então, tinha pessoas ali que eram oralizadas e não surdas. Pode ser nessa interação que Lisa veio aprender a falar.
a gente acredita que dificilmente foi com a interação com os avós, porque vocês perceberam que havia ali um distanciamento entre eles. Então não dá para isso ficar bem claro no filme, quando isso acontece. Mas, com certeza, a língua dela é língua de sinais, porque os pais são pessoas surdas. Sinalizantes. Fala, Dilza. Eu ia falar exatamente isso, que os pais são pessoas surdas, né, sinalizantes, então a primeira língua dela normalmente seria isso, né? Mesmo a gente não tendo uma certeza se, porque o filme não deixa muito claro, mas é para se pensar que é dessa forma aí, né? Vou abaixar aqui, peraí. O filme não deixa claro quando ela vem a adquirir a língua oral. É isso que a gente está comentando que não fica claro. Que a primeira língua dela é a língua de sinais, isso é claro, porque ela é de uma família, os pais são pessoas surdas. Então, e a língua deles é língua de sinais. Então, a primeira língua dela é a língua de sinais, que é a língua que ela vem se comunicando em família. Ela já é considerada uma pessoa, Dani, né, pelo fato de ser filha de pais surdos. Ô, Dani, mas só para poder a gente melhorar um pouquinho mais esse conhecimento, a gente sabe que a questão do conhecimento, da produção da linguagem se dá com a interação também com pessoas que falam. Como é que, no caso, ficou isso para a Lisa, será, hein? Foi isso que eu comentei aqui agora, que o filme não deixa isso claro. A gente não consegue saber no filme se a aquisição da segunda língua dela, que é a língua oral, aconteceu no momento de interação em escola, se isso aconteceu através dos amigos dos pais, porque os pais têm amigos não surdos, então pode ser dessa interação que isso surgiu, né? Ou se foi contratado, porque eles eram pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, né? Eles podem ter contratado alguém para trabalhar com ela também e ter oralizado, mas a gente vai trabalhar aquela questão de o correto dessa aquisição de língua é que ela seja com seus pares. Então, acredita-se, a gente imagina que ela teve contato com outras pessoas não surdas. Mas não tem como provar, sabe? A gente consegue pegar outras coisas no filme, discutir e falar, um exemplo está naquele momento do filme. A gente conseguir falar quando deu-se aquisição de segunda língua de Lisa, a gente não consegue. O filme não nos mostra isso. Então, a gente consegue só imaginar como foi, tá? Pode ter sido na escola, pode ter sido interação com os amigos dos pais, pode ter sido. Vamos lembrar também, né, Rai, que o padrinho dela, e o padrinho era constante ali na casa deles, o padrinho era não surdo, né? Isso, estava sempre com eles, né? E possa ser que os amigos do teatro também estejam sempre nessa interação com eles ali, e entre eles também tinham pessoas que eram ouvintes. Só que, de qualquer maneira, a gente pode ver que Lisa, ela é considerada uma criança foda, né? Por ser filha de pais surdos. E a gente percebe também as modalidades de comunicação que ela usa no filme, né? Que é a modalidade do bimodalismo, que ela tanto sinaliza quanto ela fala ao mesmo tempo, e também do bilinguismo, né? Que ela utiliza a língua de sinais. Tanto com os pais delas, até no momento que ela está conversando com os avós, que são ouvintes, ela utiliza a língua de sinais para falar, né? Usando desse bimodalismo na comunicação. E aí, como o Dani já comentou, a gente percebe a língua de origem da Lisa, né? Que é a língua de sinais americana. E a gente viu no filme que, além de John e de Paige, que eram surdos, tinham outros atores surdos também, né? Pelo menos 4 que eu pesquisei e vi que no filme tinha 4 atores que são surdos na vida real. Eles utilizam, né? Que eram os dois, o casal, John e Paige. Tinha Neil, que era amiga deles, né? Da faculdade, e o que fez o teatro com ela no final. Todos os 4 são atores surdos que participaram do filme. E aí eu queria perguntar outra coisa para vocês, pessoal. Dani respondeu aqui CODA. Tem o CODA também, Dani. Tem o CODA com K e tem o CODA com C. Esse CODA com K é o Field, né, of Deaf Adults, que é usado para crianças menores de 18 anos. E tem o CODA, que é usado para crianças maiores, que é o Children of Deaf.
Então, as duas denominações estão corretas. Mas e aí, pessoal, a partir do que vocês perceberam na língua de sinais americana, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu tenho certeza que todo mundo já sabe aqui a resposta, mas é bom a gente sempre lembrar, né? A língua de sinais é uma língua universal? A língua de sinais, sim, porque sinais, a humanidade já se comunica através de sinais. Agora, cada cidade, cada país tem a sua língua estipulada, entendeu? Quem mais concorda com o Gilson? Ou discorda? Então, em partes, Gilson, ela fez um comentário correto, né? Cada país, ela tem sua língua de sinais. E por cada país ela ter a sua língua de sinais, isso não a faz ela de uma língua de sinal universal, né? Então, a língua de sinais ela não é universal, justamente por ter uma língua de sinais em cada país. No nosso caso aqui do Brasil, a Libras, né? A língua brasileira de sinais. Dos Estados Unidos, a língua de sinais americana. Então, por cada país ter uma língua de sinais própria, né? Um padrão linguístico de sinais próprio, a língua de sinais ela não é uma língua universal. Se a gente pensar nessa questão de universal, o que é universal? Vem de universo, então seria uma língua que seria usada no mundo todo. Uma só. Né? E a gente não vai ter nem língua de sinais, nem língua oral que isso aconteça. Nós não temos uma língua que seja universal. Né? A gente tem o mandarim, que é a língua mais utilizada no mundo. Depois nós temos o inglês, né? Tem outras línguas que também são muito utilizadas, mas a gente não pode dizer que existe uma língua universal. Nem de sinais, e nem uma língua oral. Não tem língua que seja universal. Por isso que foi interessante a hora que a gente chamou a atenção daquela questão. Lá no filme era Libras. Então não era. Libras é a sigla de Língua Brasileira de Sinais. É a língua das pessoas surdas do Brasil. De outros países vão ter lá a língua americana de sinais, língua francesa de sinais, cada país lá com o seu. A Libras é a língua brasileira de sinais. Então, se vocês verem um filme, não é um filme brasileiro e está sinalizando, ali não é Libras, né? E falando dessa questão linguística, né? A gente viu no filme um sinal que é muito utilizado aqui no Brasil, que a gente chama de empréstimo linguístico, né? Que é um sinal próprio da língua de sinais americana, mas que a gente usa muito aqui no Brasil. Vocês conseguiram perceber que sinal é esse? Quem viu, ou quem quer fazer aí o sinal que a gente usa? Isso, né? E a Neia respondeu ali, ó, certinho. É o sinal de I love you, né? A gente adotou aqui no Brasil esse sinal e a gente chama de empréstimo linguístico, porque não é um sinal próprio da Libras, é um sinal da língua de sinais americana. E a gente utiliza muito para dizer que ama, né? Eu te amo. O sinal de I love you. Só que, se tratando de esse é um empréstimo linguístico, porém, tem alguns sinais que são bem parecidos também, que foram feitos no filme, né? E a gente, sempre que tem um cinema comentado, a gente faz essa percepção, a gente observa isso. De alguns sinais que são parecidos com a Libras e a língua de sinais americana. Alguém conseguiu perceber sinais parecidos? Sinais idênticos também, né, Rai? Porque lá tem sinais que são idênticos, são iguais. A gente pega algumas configurações parecidas e tem uns que tem todas as configurações, né? Que são iguaizinhos mesmo. Eu cataloguei pelo menos uns 6. Vocês conseguiram perceber algum? Ninguém? Mas houveram, viu? Tinha sinais iguaizinhos. Vou lembrar uma cena para vocês, na hora que o padrinho de Lisa chega lá, né? O melhor amigo deles, entregando flores para Paige. Qual foi o sinal que ela fez quando ela recebeu as flores? Só que o obrigada de lá é aqui, ó. Né? No Brasil é aqui. Na ASL é no queixo, obrigada.
Então, não é igual, não, é parecido, mas não é igual. Agora, tem alguns que são iguaizinhos. Teve árvore, né? Foi um sinal igualzinho que a gente fez aqui. O da Flor, quando ela recebeu, ela fez o sinal de lindo. 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 É o mesmo sinal que a gente utiliza aqui, tá? Teve também um sinal de melhor. Sim. O de árvore, como o Dani mencionou. O sinal de responsável, né? Ele, quando conversando com ela, ele falou assim, o John me deixou responsável por vocês. Teve o sinal de sim, que eu consegui perceber, e o sinal de ler. Quando ela entregou o papel para ele, ele perguntou se quer que eu leia para você. E aí ele fez o sinal de ler. E são idênticos os sinais que a gente utiliza aqui no Brasil. Deve ter tido outros também, mas eu consegui perceber esses sinais. E nesse caso aí, sinais ainda que a gente pode dizer que, não só em questão de parâmetros, né? Não só de um ou outro parâmetro, de todos os parâmetros. São sinais, além deles serem sinais que no desenvolver são iguais, no significado também, né? Isso. É o mesmo significado. Porque tem alguns sinais na língua americana de sinais que são iguais aos nossos, mas com significado diferente, né? Mas não é o caso desses aí que você citou. É ótimo. Isso. Em se tratando de sinais, pessoal, vocês conseguiram perceber qual o sinal pessoal de alguns dos personagens? A gente utiliza muito sinal pessoal, né? É um sinal identificador na comunidade surda, então é um sinal muito importante. E lá no filme, vocês conseguiram perceber algum sinal pessoal dos personagens? Neia colocou aqui. Mas aqui foi o sinal de mamãe lá. É igual a mamãe. Mamãe. Então, dos personagens principais, era o sinal de Lisa, era o L balançando, que era a filha, né? Tem um sinal assim, Lisa. O sinal de John, que era o J, passando aqui acima do peito, do coração, que era o John, o pai de Lisa. O de Dan, que era o D balançando. E o sinal de Paige. Só que Paige, o sinal dela era soletração, né? É do apelido dela, PEG. Ela não tinha um sinal específico, pessoal. Ela usava da soletração do nome dela para se referir a ela. Foi alguns dos sinais que eu consegui perceber no filme, dos sinais pessoais. E entrando no... Essa aqui, mamãe, mas por quê? Um filme que a gente teve que se basear pela legenda, né? E todo momento que falava mamãe, ela vinha com o sinal de mamãe. Por isso que confundiu um pouco, né? Ficou parecendo que era o sinal da mãe dela, né? Entrando numa questão que ela comentou no início aqui, né? Da comunicação da mãe de Paige com ela, né? Da mãe com a filha. A gente falou da questão do bilinguismo utilizado por Lisa, né? Do bimodalismo também, que é as duas modalidades de comunicação que Lisa usa. Mas teve uma outra questão também, né? Quando a mãe dela ela chega lá no hospital e os dois amigos dela estão conversando com ela por meio da língua de sinais. E aí a mãe dela começa a conversar com ela e os amigos dela começam a interpretar para ela o que a mãe está falando, né? E a mãe pede para eles pararem de falar e começa a se comunicar por meio da leitura labial com ela. E ela começa a se comunicar por meio oral. E aí entra a questão, como é que se chama isso na comunidade surda, quando impõe uma pessoa a se comunicar por meio da língua oral? A gente já discutiu sobre esse termo aqui, alguém lembra? Eu tô com ele na ponta da língua. Bota a língua para fora disso. Pois é, eu não tô conseguindo, Quando se cobra que uma pessoa surda tenha que se portar como uma pessoa ouvinte. Não é ditadura, não. É outro nome. Mas é ouvintismo, não. É isso aí. Ouvintismo. Muito bem, Dilson. Beleza, é isso mesmo. Ouvintismo ou audismo, né? É porque a gente quase não utiliza o termo audismo, a gente utiliza mais o ouvintismo. Mas é isso mesmo, né? Então, em vários momentos do filme a gente percebe isso, né, Rai? Principalmente pela parte da mãe dela, né? Tanto com ela quanto com a Lisa.
a filha dela, né? Uma questão de ouvintismo, uma questão de ignorância por parte da mãe também, né? Com relação à forma de comunicação que ela usa. E a gente viu isso realmente em várias partes do filme, né? E a gente viu nessa parte do hospital, né? Aquela parte quando o pai de Paige pergunta para a mãe, né? Você lembra quando a gente tentava se comunicar com ela, quando ela estava aprendendo? Aí ela fala assim, eu lembro, e você sempre romantizando isso. Aí teve outra parte também que ela está conversando com a neta, né? O pai dela. E aí a mãe chega e fala, né? A gente não precisa conversar com ela dessa forma. Então, tudo isso é uma questão de ignorância, né? E de ouvintismo por parte da mãe, de querer impor uma língua que não é dela. Foi isso que me fez ficar na dúvida, sabe? Porque como o filme todo era legendado e eu tenho realmente dificuldade, eu fiquei assim, será que é, será que não é? Porque chegou essa hora, ela pediu que parasse de sinalizar e ela começou a falar. E aí eu falei, uai, será que ela ouve, né? E aí eu não entendi muito bem, aí eu falei, O fato dela sempre crescer, né, nessa cultura da mãe querer se comunicar com ela de forma oral, então ela adquiriu uma boa habilidade na leitura labial. Então, para falar, ela tem uma parte que ela vira o rosto, né, olha para mim. E aí, para ela poder fazer a leitura labial e ver o que a mãe está querendo falar com ela ali, se comunicar com ela, por meio da leitura labial. Jackson colocou aqui no chat, Rai, ele colocou, se eu não me engano, essa situação ocorreu também com Lisa no hospital, quando ela começa a sinalizar e a avó pede para ela não sinalizar porque ela não é surda. Isso. Né? Há vários momentos no filme que a avó não deixa ela sinalizar porque fala que ela não precisa. Boa lembrança essa. Obrigada, Jackson. E o ouvitismo aí se faz presente quase em todo o filme, né? Nessa obrigação de ter que ouvir, da Lisa não ter que sinalizar. Aí você vê isso muito presente nesse filme. A gente percebe muito no filme a questão de ouvintismo e de capacitismo. Porque o ouvintismo é quando a gente cobra que uma pessoa surda se porte como uma pessoa não surda. Então, os momentos, por exemplo, que a mãe quer forçá-la a falar, que ela tem que falar. Ela não pode sinalizar, ela tem que falar. Mas há momentos no filme também que a mãe a coloca como incapaz. Quando ela sai do hospital, por exemplo, e a mãe tenta colocar a todo momento que ela não vai dar conta de cuidar da filha dela. Né? Que a filha tem que ficar, que a neta tem que ficar com ela porque a Peg não consegue cuidar da filha, não vai conseguir cuidar da filha, não vai conseguir nem ficar sozinha, né? Ela coloca isso para Peg, ela tenta levar a Peg para casa dela, não quer que Peg nem volte para casa deles, porque ela acha que Peg não vai ter mais, né? Quer tirar essa autonomia dela. Então aí a gente percebe capacitismo, né? Até na questão da confiança também, quando os amigos, ela sai do hospital, os amigos querem levar ela e a mãe fala que não, né? E já chamou um táxi, não precisava, eles falam assim, a gente ficou mais uma vez no gelo. Não confiando ali neles, né? Que os amigos poderiam cuidar dela também, tão bem quanto a mãe cuida. A gente ri, mas é igual aquela figurinha do WhatsApp, tô rindo de nervoso. De nervoso, né? Então, a gente percebe nos outros filmes anteriores, a maioria deles, né? Que a gente acompanha aqui no cinema comentado, a gente percebeu que essa relação de ignorância acontecia mais em questão de famílias mais humildes, né? E a gente viu que nesse filme, a família de Paige, ela é uma família bem de vida, né? A questão da ignorância e da falta ali de orientação. Então, isso não acontece só em pessoas humildes, né? De famílias humildes ou menos favorecidas. Porque a família dela era uma pessoa bem de vida, né? E, no entanto, tinha essa questão dessa ignorância, né? De impor esse ouvintismo. Tinha esse conflito dentro da família, essa falta de conhecimento, mesmo eles tendo recursos, né, e sabendo da importância dessa comunicação que a filha deles precisava. Ótima lembrança essa, porque a gente vai lembrar, a gente vai passar pela questão histórica, né? Que a gente sempre bate nessa tecla em todos os filmes, né, Rai? Lembrando que essa questão de capacitismo, de ouvintismo voltado para a pessoa surda, tem todo um fator histórico aí envolvido. E isso independe de classe social. Acontece em todos os meios. Bem lembrado. É mais algo que a gente tem que tirar da nossa mente, né? Não está só em um meio, em um ambiente. Mas teve surdo, sempre tem essas questões de preconceito, essas questões de ignorância, essas questões de querer impor um ouvintismo na pessoa surda, né? Ou dentro da comunidade surda. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rai. A gente entrou aquela hora, já vou te passar a palavra, Dilze.
A gente falou sobre níveis de surdez durante os debates que a gente foi tendo, uma coisa foi puxando a outra, e a gente acabou falando de níveis de surdez. Mas o filme também vai trabalhar a questão da causa, né? Eu ia perguntar isso agora. Percebeu essa causa de surdez? Fala, Dilsa. Dani, eu falo quanto despreparo a família dela tinha, né? Em relação a toda essa situação. Porque assim, a família dela não se esforçou para entender a condição dela de surda. Ela era uma pessoa surda. E poder ajudar a filha nisso. Então, ela própria preconceituou a filha, eles, né? A família, né? Enquanto todos os amigos ali a viam como uma pessoa normal, a família não via dessa forma. Então, a importância da família para uma pessoa surda, ou com qualquer outra limitação ou deficiência, né? A importância é muito, muito grande. Eu vendo você conversando com a Raimires aí, lembrando desse filme, lembrei de mim quanto a minha filha ser albina. Eu tive que buscar estudo para entender o que era o albinismo, para poder ajudar a minha filha a superar qualquer dificuldade que ela viesse ter na vida dela. E hoje ela é autônoma em relação a isso. Como é importante que a família da pessoa surda chegue junto, né? Esteja ali para apoiar, busque conhecimento para auxiliar esse indivíduo, esse ser humano, a ser autônomo, né? Como é o que a gente espera. A família dela, não são todos, porque a gente vai ver que o pai, eles tentaram durante um tempo, não sei se você percebeu no momento que o pai e a mãe estão sentados lá fora na varanda conversando. Eles tiveram um estudo sobre a língua de sinais. É por isso que o pai sinaliza. Ele não é fluente. Por que ele não é fluente? Porque a mãe não quis desenvolver essa fluência, né? Então, ao contrário, a mãe obrigou, e pega e fala isso no filme, que a mãe obrigou a ela a se oralizar. Então, isso gerou essa questão da família não ser fluente, mas o pai sinaliza, você viu? O pai sinaliza. Então, assim, a gente pode dizer que, por mais que o pai não tenha todo o entendimento sobre a questão da surdez, o pai aceitou isso. A mãe que não. E mais, pela fala do pai, a hora que ele fala, lembra quando a gente estudava a língua de sinais? Porque o pai e a mãe estudou. Quer dizer, mesmo que ela não seja fluente, ela conhece alguns sinais. E ela não utiliza durante o filme todinho, só no final que ela vem sinalizar. É isso que eu ia comentar, Dani, que a resistência não era nem uma questão de conhecimento, né, da parte da família, era uma questão de resistência por parte da mãe. É tanto que, quando eles estão ali cantando, né, o parabéns no aniversário, eles estão comentando justamente sobre essa questão da educação, né? E aí tem uma parte que ela fala assim, que uma das raivas dela é de não ter colocado ela numa escola de surdos, e sim numa escola de ouvintes. Então, eles tinham conhecimento de que tinha uma educação de surdos que ela poderia oferecer para a filha, né? E tinha conhecimento da questão da importância da língua de sinais para a filha. Mas aí a gente vê a resistência dela, né? Em querer que ela utilize dessa língua para comunicação. Então, é verdade o que Dilsa disse, mas na questão do filme foi mais uma resistência da mãe do que da própria família, porque o pai, ele tenta o tempo todo ajudar, né? Embora no início ele fica capacho da mãe dela, depois que ela, quando ele vai tomar a guarda, que ele reage, né? Bota o próprio de reage, e aí ele fica nessa passividade, né? De resistência da mãe com relação à filha e à utilização da língua de sinais por ela. Então daí a gente responde a pergunta de como ela aprendeu a língua de sinais, né? De onde veio a sua fluência na ASL? Então, lógico que ela, como filha de pais ouvintes, eles procuraram inicialmente um meio de como, né, a filha aprenda a se comunicar, enfim. Se a mãe seguiu adiante ou não gostou, foi um outro processo que o filme não se aprofundou, né? Já foi direto pela questão principal, enfim. Mas fica claro que os caminhos de como foi adquirida a língua tá, né, na questão do contato dela direto com surdos
em escolas para surdos. Uhum. Isso Né? fica objetivo, pelo fato dela saber a Isso própria acontece língua. em um momento tardio, porque PEG deixa bem claro que ela vai para a escola de ouvintes primeiro. É mais tarde que PEG vai chegar à escola de pessoas surdas. Então, né? Não se sabe até na como foto ela também, descobriu, né, Jaque? né? Você Se viu foi o a momento mãe. da foto que a mãe olha ela tá ali adolescente, e a mãe começa a chorar e fazendo sinal de mãe, porque ela tá adolescente fazendo sinal de mãe para ela. Exato. De alguma forma, ela teve que ter contato, né? O fato dela saber Libras e se comunicar tão bem. Isso, talvez por insistência dela, ou não pelo desejo da própria mãe, né? Enfim. E aquele caso, mesmo que não tenha sido numa escola, né? Surdo, ele gosta de estar com seus pares, nos seus meios. Ela pode ter encontrado a comunidade surda, né? E se adentrado nessa comunidade, né? E aprendido com a própria comunidade. O filme não deixa clara a forma como ela aprendeu Libras, né? Se foi na escola desde pequeno, se foi na faculdade. Libras, não tô. Mas a gente tem que lembrar dessa questão. A gente percebe. Independente de onde foi, pela fluência que ela adquiriu, foi junto com os pares, né? Os linguistas vão deixar isso bem claro para a gente. A aquisição de uma língua para você conseguir utilizar uma língua de forma fluente, você tem que ter contato com seus pares, não tem jeito. Então, ela teve. A gente só não sabe onde, né? A gente não sabe como que PEG consegue, como que é a aquisição da língua de sinais por PEG, assim como a gente não sabe em que momento se dá a aquisição da segunda língua também pela Lisa. Exato, até pelo rapaz também, né? Aquele contato dela com o ouvinte, como se deu o contato dela com o ouvinte? Será que foi ele que apresentou ela para a comunidade surda? Enfim, são várias incógnitas, né? Ele era amigo do John, né? E, no entanto, ele era ouvinte. Pode ter apresentado e apaixonado por ela, né? Ela levou ela para a comunidade surda, chegou lá, ela conheceu o John e aí ele se ferrou que ela ficou com o John. Não é? Mas ele fala isso, né? Que ele já gostava da PEG e que PEG se interessou por John. Então, ele fala isso mesmo. Agora, eu achei o máximo a hora que fala que o John era um professor na Gallaudet. A questão da autonomia, né? Que massa, né? A gente costuma falar tanto né, a universidade de pessoas surdas, até hoje ela é uma referência, né, na educação de surdos. É a única universidade no mundo que oferece programas diretamente, feitos exclusivamente para a comunidade surda. E o filme retrata, o filme vai abordar, vai falar justamente de um professor de lá. Nossa, acho que é máximo. É tanto que tem uma companhia de teatro de surdos, né? Dentro dessa universidade. Que foi para onde a PEG foi e acabou conhecendo ali o John. Foi nesse meio que Dan fala isso, né? Massa. Então, saindo aqui um pouco agora da aquisição linguística, né? A gente não sabe como é que ela adquiriu, vai ficar essa incógnita aí, mas a gente sabe que ela tinha. E adentrando um pouco na questão da cultura surda, né? Das adaptações à cultura surda. O que vocês conseguiram perceber com relação a essas adaptações, né? Quais eram os meios que apareceram ali no filme que utilizava, que a gente vê que é próprio da cultura surda, que é uma adaptação da cultura ouvinte? O que vocês conseguiram perceber? O Raimundo levantou a mão aí, Dani. Pode falar, Raimundo. Raimundo? Quando o Raimundo aparecer, ele fala. E aí, pessoal, vocês conseguiram perceber alguma adaptação que foi feita ali dentro da casa dela? Alguma adaptação que apareceu no filme, no momento do teatro, que é própria da cultura surda? E mesmo que não seja adaptação, pode ser alguma coisa que vocês verificaram no filme que não seja adaptação, mas que faz parte da cultura surda. Vocês viram falar, isso aí é próprio da cultura surda. Aonde vocês conseguiram perceber cultura surda no filme? Vou citar uma cena, né? Quando a amiga dela chega tocando a campainha lá, vocês perceberam o que acontece? Que ela percebe que tem alguém do lado de fora? A luminosidade.
Isso, né? O abajur, ele pisca, né? Ele acende a luz. Na hora que toca a campainha, o abajur acende a luz. E aí ela percebe, né? Que tem alguém na porta. Então, isso é uma adaptação, né? Da cultura surda, a cultura surda. Que é uma campainha adaptada para surdos. Pode falar, Raimundo? A gente não está te ouvindo, não. Destrava o microfone. Tá me ouvindo? Pronto, agora sim. Estão me ouvindo agora? Sim, pode falar. Tá tudo ok agora? Sim, Raimundo. Boa noite a todos. É muito interessante as discussões de vocês acerca da temática sobre a cultura no sentido do filme, né? Então, quando você fala da questão do abajur, existem tecnologias hoje que ajudam muito, que está muito a favor dos surdos, né? Inclusive, o abajur ele é ligado ao sistema, né? Sistema tecnológico que avisa. Por exemplo, hoje tem surdos que têm campainha ligada ao sistema de câmera. Quando alguém aperta a campainha, lá dentro da casa, ele, no caso, acende uma luz ou uma lâmpada, algo do sentido que avisa que alguém chegou. Ele olha na câmera, alguém chegou e vai lá e atende a porta. Então, assim, tem muito sistema hoje que favorece para que o surdo fique mais, na verdade, veio a evoluir, né? A tecnologia veio. Agora a gente tinha celulares, né? Com câmera, quando a criança chora, a mãe está na cozinha, aí o celular vibra, aí a mãe sabe que o filho está chorando no berço, um exemplo, e entre outras tecnologias. Isso, né? Hoje é porque naquela época a gente está falando de 1989 já tinha, né? Há 33 anos atrás, há exatos 33 anos, né? Isso e já mesmo. tinha esse tipo de tecnologia. Então, com o passar do tempo, logicamente, né? Essa tecnologia ela vem para ajudar, né? Tem a parte ruim e a parte boa também, para desenvolver mais esses equipamentos, né? Como você falou, babás eletrônicas, câmeras, né? Até o próprio carro dos surdos podem ser adaptados, né? Da pessoa com surdez. Adaptados. De fato, muito recursos tecnológicos, né? E daqui para frente a tendência é surgir e melhorar mais esses recursos, né? Para poder contribuir aí para a comunidade surda, né? Não facilitar a vida de todos nós, porque, na verdade, a tecnologia vem facilitar a vida não só das pessoas surdas, mas de todos nós, né? Mas foi ótimo você ter lembrado da babá eletrônica, Raimundo. Cada vez mais. É interessante também, Rai, a gente deixar bem claro que quando a gente fala de cultura surda, por mais que a gente lembre num primeiro momento de adaptações, a cultura surda vai além disso. Então, o próprio uso da língua de sinais, ela faz parte da cultura surda. A língua das pessoas surdas também fazem parte dessa cultura, tá? Não vamos esquecer disso. Então, às vezes fica mais fácil para a gente lembrar ali, dar um link, lembrando das questões de adaptações tecnológicas, principalmente. Mas não só isso faz parte de cultura surda, tá? Mas obrigada, valeu. E outra questão também da cultura surda, a gente falou aí das adaptações tecnológicas, né? Mas também tem a questão do pessoal, né? Quando ela está dançando naquela parte do teatro, como é que ela consegue dançar? Né? Então, a gente já viu que é por meio da vibração, né? Ela sente a vibração do som e aí ela pode dançar ali também. Então, isso também faz parte da cultura surda. E uma outra coisa é quando eles estão cantando parabéns, né? Eles fazem essa adaptação. Eles batem palma, que é da cultura ouvinte, né? Bater palma, porque a palma de surdos é assim, e sinalizam, né? E aí eles falam parabéns, Lisa, parabéns, Lisa. Então, ele utiliza dessas duas formas adaptativas, né? Que é tanto da cultura ouvinte quanto da cultura junta, que está tudo ali junto e misturado, os dois, né? Raimundo? Tem uma outra contribuição também que eu gostaria de dar, é a questão quando você fala na questão, por exemplo, a família por ser uma família de classe média ou alta, né? Sociedade, a questão do conhecimento, né? Essa questão do conhecimento, na verdade, eu estudei isso na Universidade Estadual, sobre a história, né? O percurso, né?
que se deu sobre o travamento de conquista na cultura da comunidade surda, que foi antigamente, quando as crianças nasciam surda, as famílias não aceitavam. Então, eles obrigavam a criança a estudar a língua portuguesa e não a Libras, até porque também a gente não tinha um avanço na Libras, na língua brasileira de sinais, não tinha formação, não tinha faltava muito professores, e até hoje faltam, né, professores com formação para poder estar ensinando esse público, né, que é os surdos. E aí o que acontece? As pessoas, os pais levavam as crianças para fazer o implante de coclear, de aparelho coclear. E aí eles praticamente eles obrigavam a criança a estudar na escola para ouvintes e não para surdo, porque eles, de uma maneira ou de outra, eles não aceitavam, né? Achava muita barreira, encontrava muitas barreiras na época, né? E até hoje encontram. Então, eles não tinham suporte, a língua brasileira de sinais não era avançada, então houve essas dificuldades, né? Digamos assim. Então, aqui no meu município, eu tenho bastante surdos que usam aparelho coclear e que eles foram obrigados na época, né? Assim, no sentido de que a família, né, não tinha suporte para poder estar ensinando a Libras. É porque aí a gente comentou mais cedo, Raimundo, não sei se você já tinha chegado, mas a gente falou sobre essa questão de ouvintismo, essa questão de capacitismo ser ligado a uma questão histórica cultural, né? E aí é essa questão histórica e cultural que vão justificar essas atitudes, né? Então, a gente ainda vê muitas questões ainda sendo, muito capacitismo, muito ouvitismo ainda sendo praticado por falta de conhecimento, né? Mas essa questão cultural faz com que muitas pessoas tendem a repetir, a reproduzir o que acontecia muito tempo atrás, a usar termos antigos e tudo mais, inadequados principalmente, mas devido a essa questão cultural. A própria questão do implante coclear, há uma grande discussão sobre ela, porque ela vai envolver questões de pessoas surdas e vai envolver questões de pessoas com deficiência auditiva, que são dois grupos distintos, como nós falamos. Tá? A história vai nos dizer que realmente aconteceu vários casos de pessoas surdas que foram obrigadas a fazer implantes cocleares devido a uma pressão familiar, né? Às vezes até uma obrigatoriedade da família, a família obrigou, mas há muitos casos de pessoas surdas que querem um implante coclear, há muitos casos de pessoas com deficiência auditiva que querem um implante coclear. Na verdade, isso, além da questão cultural, histórico-cultural, isso também envolve questões de identidade. Então, é uma discussão bem mais ampla, tá? Justamente. Mas obrigada pela contribuição. Isso. Eu estou sentida, gente, mas já são 20h08 e a gente vai ter que encerrar. A não ser que você queira colocar mais alguma questão rápida aí que a gente não discutiu, Rai. Não, eu só ia falar da questão que tu perguntou e não foi respondida, né? Da causa da surdez. A gente falou tanto dos níveis de surdez e que acabou deixando passar a causa da surdez. Sim. De Paige, né? Alguém conseguiu identificar? Lá no finalzinho do filme, a mãe dela falou, alguém se lembra? Qual foi a causa da surdez? Ela já nasceu surda ou ela ficou surda? É até um motivo de ter causado talvez, né, tenha causado todo aquele contexto da mãe dela no filme. A causa da surdez de Peggy. Quem conseguiu detectar no filme? Qual foi a causa da surdez de Peggy? Não? A mãe dela fala, né, que ela deu uma gripe e ela pensou que era só uma gripe, e aí demorou de levar para o hospital, e quando chegou lá por meio de uma febre, ela descobriu que era uma meningite. Então, por meio dessa meningite que a Paige, ela adquiriu a surdez, né? Ela ficou surda. E aí, por causa disso, que a mãe dela se culpava o tempo todo, né? Por isso. Talvez tenha sido por isso que ela tenha criado até essa resistência, a gente não pode confirmar, mas pode ter sido uma causa de resistência dela, né? Até uma questão de culpa
por ela ter adquirido a surdez por meio da meningite e aí ter sido resistente para isso. Alguém levantou a mão? Não, né? E aí, então, para finalizar, pessoal, é só uma última coisa, né? Eu vou pular aqui e já ir logo para o final, né? Que a gente conseguiu reparar no filme, na parte final do filme, né? Que quando ela faz no teatro, no próprio teatro, a gente consegue ver ali uma filosofia de ensino, quando ela pega um unicórnio de vidro ali dentre os outros cavalos, e aí ela fala que aquele unicórnio é o preferido dela, dentre aqueles cavalos, né? Vocês têm uma ideia de por que ela falou que era o preferido por ele ser diferente? Aquele unicórnio de vidro, ela falou que era o preferido porque ele era diferente, né? Ele tinha um chifre, ele era diferente dos outros cavalos. Ninguém? Isso, o Dilson comentou aqui no chat, né? Que ele se assemelhava a ela, né? Ou talvez aos surdos, né? Por ser um objeto ali diferente, né? Por ter algo diferente dos demais. Né? No entanto, quando ele quebra o chifre, né? Que cai, que quebra, e aí o ator lá ele pede desculpa, né? Ela fala assim, não tem problema, ele só se tornou igual aos outros, né? Mostrando assim que a diferença que aquele cavalo tinha era observada, mas o fato daquela diferença ela ter deixado de existir, ela se tornou igual aos outros, né? Mostrando que o surdo ali, mais uma vez, ele é capaz, né? Tanto pela forma também dela estar interpretando naquele teatro, mostra ali a autonomia, né? E a questão do trabalho dela, né? Da escolha dela, a autonomia que ela tinha para escolher o que ela queria ser. Que ela se atriz e arrasou lá na peça. E se a gente parar para notar uma coisa, Rai, eu não sei se você percebeu, eu deixei chegar até o finalzinho, mas eu não sei se você percebeu, e mais de uma vez foi usado durante comentários questão do termo normal, você percebeu? O termo normal, ele aparece diversas vezes. Por quê? Devido a uma questão cultural mesmo, as pessoas tendem a fazer essa comparação. E naquela época mais ainda, né? Isso, com padrão, né? Faz uma comparação com aquilo que é padrão e o que não é padrão. Aí passa a se chamar o que é padrão de normal. Aí o que é fora desse padrão, as pessoas tendem a achar, então, já que não é normal, é o quê? É anormal. Se o normal é o padrão e o padrão faz com que tudo seja capaz, automaticamente é onde as pessoas tendem a acreditar que o que foge do normal, o que foge do padrão, está relacionado à incapacidade, né? Então, é bem complicado isso. Mas eu falo que é de discussões como essas que a gente tem, como o cinema comentado, são de discussões assim que a gente vai quebrando esses rótulos, sabe? De deixar de usar o termo normal e usar mais o termo padrão, porque na hora que eu penso em normalidade, eu esqueço das questões da diversidade, eu esqueço de diferenças, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente utilizar esses termos. E o unicórnio usado no filme, como você bem disse, ele vem para isso mesmo, né? Num primeiro momento, o unicórnio, olha, ele é diferente, mas ele é querido por ela. Ele pode, de repente, outras pessoas não terem percebido, que foi o caso do parceiro dela. Ele não percebe essa diferença do unicórnio, do chifre, né, naquele cavalo. Ela tem que mostrar, né? Ela teve que mostrar aqui, ó, você não tá vendo? Aqui o chifre. Nem isso ele percebeu. E a hora que quebra, ela fala, quebrou, mas agora ele tá igual aos outros, né? A gente tem que entender que as diferenças, elas vêm para somar. E também, mesmo que a gente queira, que alguém queira que existe um padrão, não há como ter padrão. As pessoas não são iguais às outras. Não tem uma igual a uma outra. A gente não consegue juntar dois. Não conseguimos juntar duas pessoas que a gente possa dizer que são iguais. Nem gêmeos, né? Não, nem gêmeos. As digitais são diferentes, não tem jeito. Comportamento. Né? Essa própria questão histórica de a gente querer observar, analisar as coisas tendo essa lógica
de padronizar, de padrão, isso é uma coisa ilógica, né? Não é racional. Aí entra na questão também das nomenclaturas, né? Dos vícios de linguagem também, né, Dani? Que a gente tem o vício de usar normal, especial, e a gente tem que ir tirando esses vícios que a gente tem, né? Na escola, as pessoas falam muito isso, né? Os alunos especiais. E aí eu sempre dou uma alfinetada, com deficiência. E aí, aos poucos, eles vão se acostumando e passando a usar o termo correto. Os alunos especiais, os alunos normais, né? Entende isso. É uma questão de treino, né? E a gente tirar da mente. Conhecimento, primeiro conhecimento, porque primeiro você tem que saber, sabe? Vai entrar aquela questão de dizer que o erro, ele só acontece a partir do momento que você tem conhecimento e aí você continua aplicando o que é incorreto. Aí você errou. Mas quando você age de uma forma e você não tem conhecimento, você fez porque você não sabia que a outra forma era correta, isso não é um erro, né? Então, por isso que a gente pratica tanto o que o decreto 5626 fala, uso e difusão. Não basta só a gente saber sobre Libras e educação de surdo e pessoas surdas e surdez, a gente também tem que fazer trocas, né? E essas discussões também são para isso, né? Para que realmente a sociedade consiga raciocinar, parar para pensar sobre e mudar sua postura, mudar suas ações, né? Dilce Jackson tá ali se debatendo ali no chat, né? Jackson falou que Disa falou normal. Aí no momento que Disa falou que da mãe dela lá, né? Eu não lembro, eu sinceramente não lembro do Jackson, dessa parte aqui. Não, eu nem citei nomes, não, tá, gente? A questão aqui não foi nem de frisar esse ou aquele. Não, também nem percebi que ela falou, não. Esse termo, né, Rai, ele é muito utilizado pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Normais, termo, né? A maioria das pessoas tendem a utilizar esse termo e às vezes nem percebem, né? São de discussões. É normal a gente ver as pessoas utilizando esse termo. Entendeu? Mas não é normal a gente utilizar, pessoal. Uma vez que a gente sabe, né? Não vai dizer que uma vez ou outra, porque eu às vezes também cometo erro, né? De tanto ouvir falando, eu falo, opa, não é isso não. Não é especial, é com deficiência, né? Não é normal, né? Porque todo mundo é normal, né? Só tem a falta de um impedimento, a falta de um sentido. Isso não quer dizer eu que realmente não lembro, não. E não é que o termo normal seja incorreto eu usar para tudo que não exista a palavra normal. Não, o sentido, o significado. Se tratando da deficiência. Né? É incorreto eu utilizar isso relacionado a pessoas. Pessoas são diferentes, né? Não há padrão. Diversidade. Nossa, foi muito bom. Abordou tanta coisa, muitas discussões. Eu adoro essas questões de filmes por causa disso, Rai. A gente consegue, sabe, extrapolar, outras questões vão surgindo. E eu fico impressionada também, Dani. Toda vez que eu assisto, porque a gente imagina assim, isso é algo tão novo, né? Uma vez tu até já queimou a língua quando eu falei assim, isso é recente. Falou, não é recente não, né? E a gente assistindo esses filmes de tantos anos, né? Que passaram, e já existiam essas questões, né? Talvez num país lá mais desenvolvido, né? Que talvez tenha começado primeiro, o Brasil. Aqui depois a gente não vê tanto. Mas já existiam essas questões, né? Essas questões já eram debatidas até pela própria escola de surdos, né? É uma luta que está aqui no Brasil constante e lá fora já tem algo que oferece essa educação para os surdos. Então, é algo que a gente tem que beber de outras fontes para poder obter esse conhecimento realmente. E os filmes nos mostram isso, né? A gente vai buscar em outras fontes, além desse nicho aqui do Brasil que a gente vive. A gente vai assistir daqui a alguns meses Coda, né? Que é um filme de 2021, recentíssimo. Com a mesma atriz, viu, pessoal? Com a mesma... E uma versão do Família Bélier de francês de 2014, se eu não me engano, né? Mas com questões que vocês vão perceber, vão falar, mas eu assisti Jonas de 1979, que foi antes desse de hoje, por exemplo. E as mesmas questões a gente ainda consegue discutir, muitas questões a gente ainda consegue perceber que existiam, lá em 79 está existindo até hoje, né? Então, de novo, é bom a gente discutir para ter conhecimento, para ter trocas de conhecimento. Mas que a partir dessas trocas, a nossa postura mude, o nosso agir mude. Não basta também só a gente vir para cá, discutir, fazer trocas de conhecimento e eu continuar com a mesma postura, né? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Eu vou te passar a palavra para você se despedir do pessoal, Rai, mas
eu preciso agradecer também, tá? Eu quero agradecer as intérpretes de Libras, Kerson saiu, mas eu vou deixar aqui os agradecimentos para ele também. Eu quero agradecer a Ana Paula, tá? Por estar aqui presente, o Kerson, a Leide, tá? A Ana, acho que eu já falei primeiro, muito obrigada, porque eles ajudam a tornar nossos eventos acessíveis para a comunidade surda. Nós temos pessoas surdas assistindo com a gente, a live, tem gente aqui, ó, no síncrono com a gente, e sem vocês isso não seria possível. Muito obrigada, tá? Muito obrigada também aos monitores, né? Que às vezes ficam por trás, às vezes até na frente, né, João? E Dilza. Outros por trás, mas que todos colaboram para os eventos da gente acontecer e acontecer de maneira bem feita, tá? Então, eu quero agradecer também a Dilza, que está aqui, eu quero agradecer ao Anne, ao João, que está aqui também, ao Leandro e à Luzinete, tá? Muito obrigada pela parceria. Rai, de novo, agradeço de coração, tá? Pelos momentos riquíssimos que a gente teve, pelas trocas que a gente teve, muito obrigada, tá? E vou deixar você despedir. Tu já falou tudo, né? Só agradecer mesmo o pessoal, né, por disponibilizar aí desse horáriozinho. Eu sei que todo mundo cansado, mas disponibilizou e a gente está aqui junto nessa noite riquíssima de conhecimento. O conhecimento é sempre bem-vindo e a gente sempre está aqui aprendendo um com o outro nessas discussões, né? É muito, muito bom estar aqui com vocês. Agradecer a organização aí que sempre está presente aqui, ajudando a gente. As meninas também que tá firme e forte aqui, né? Sempre ajudando, deixando essa acessibilidade para os surdos. E no mais, é só agradecer e até o próximo evento. Tamo junto, né? Curtam, compartilhem, dê o like e não perca o próximo evento. Vocês podiam abrir a câmera, né? Para me fazer uma fotinha nossa, né? Eu acho que o povo deve estar tudo bem à vontade em casa aí. Não quer abrir a câmera, não. Dani, teu microfone está fechado. E eu não paro de conversar. Gente, enquanto vocês se preparam aí para tirar a fotinha, eu continuo conversando aqui, porque eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Obrigada. 5 graus aqui, né? A gente estava sem camisa, estava vestindo, pronto. Obrigada por vocês estarem aqui conosco, contribuindo com nossos debates, prestigiando e principalmente enriquecendo nosso evento com a presença de vocês e com as discussões que vocês nos ajudam a trazer, tá bom? Muito obrigada a todos.